Que ideia, né? Olha, Nonato, a elite brasileira, especialmente o mundo oficial brasileiro, com exceções naturalmente, que a gente tem que ser para essa precaução, perdeu completamente a compostura e a noção da vida do nosso povo. A falta de vergonha na cara, a falta de, sabe, de respeito à situação em que nosso povo vive, dominado pela violência. E num estado onde a produtividade do judiciário é isso. terrível. Então, repare, mas a produtividade do judiciário, e há exceções de novo, vamos fazer sempre essa ressalva para a gente não botar alho e bugalho no mesmo cesto, mas assim, o judiciário, já dizia o velho Rui Barbosa, é o poder que mais tem faltado à República. A ansiedade de justiça no Brasil só guarda coerência com isso. No Congresso, né, tramitando uma emenda à Constituição que aumenta em 5% Exato. por cada 5 anos de magistratura desta categoria, enquanto as universidades estão em greve, não é? Ameaçando os institutos federais, ameaçando fazer milhões de alunos perderem o ano letivo. É tudo de cabeça para baixo. A própria categoria era para dizer, não vamos discutir isso agora, não. Se tivesse um pouquinho de respeito ao povo, numa hora como essa, em que se paga o pior salário mínimo das Américas, nós só ganhamos aqui da Venezuela em caos completo, só quem defende é o PT brasileiro e o Lula. O resto... Todo mundo sabe que a Venezuela é um país de cabeça para baixo e é o único país lá do Canadá, perto do Polo Norte, até a Argentina, perto do Polo Sul, nas Américas, que o Brasil paga o pior salário mínimo. E tirando os Estados Unidos, somos a maior economia das Américas. Vamos falar um pouquinho de segurança. Essa é a grande questão do nosso povo. 2 casos relacionados à segurança pública aconteceram ontem no JF e numa escola pública de Fortaleza, gerando aí um confronto direto entre o prefeito José Sarto e o governador Eumano de Freitas. O senhor acredita que o tema segurança vai ser, na verdade, a central, o foco da campanha para a prefeitura? Olha, se nós respeitarmos o sentimento do nosso povo, tem que ser. Mas não pode ser irresponsável e demagógico, como infelizmente o governo do PT, não é, do poste nomeado pelo Camilo Santana, tem procurado colocar. Esse episódio de ontem talvez seja um bom ponto de partida para nós refletirmos seriamente, com equilíbrio, respeitando o medo e o sofrimento, a angústia que destrói a saúde mental do nosso povo, não é? É basicamente o que aconteceu. Repare, num primeiro momento, com todas as características, absolutamente, você é um repórter muito atento, conhece essas coisas com grande profundidade, todas as características do cometimento de mais um crime de facção. Entra um cidadão no JF, dá não sei quantos tiros e degola o camarada. É evidente que parecia que era facção, porque é assim que ela age. Ali, poucos minutos antes, um adolescente de 16 anos de idade, que podia ser meu filho, o seu filho, o filho do ouvinte que está nos ouvindo aqui, para a gente não ficar parecendo que isso é assunto dos outros, né? Estava na rua, levou também um tiro e foi acabar de morrer dentro de uma escola municipal. Imediatamente, o prefeito reage denunciando aquilo que a torcida do Ceará sabe, a torcida do Ferroviário sabe, a torcida do Fortaleza sabe, a do Corinthians, a do Flamengo, e todo mundo sabe que nós estamos controlados no Ceará pelas facções, especialmente Fortaleza. Então o prefeito denuncia e aí você vê a reação. A primeira reação, o governador, em menos de meia hora, com o secretário de Segurança, só porque o crime do IJF, que parecia ser com o estilo das facções, não foi, até aqui, vamos lá botar as barbas de molho nisso, mas até aqui foi um crime passional de um corno rebelde e tal, que tinha ciúme da mulher, não sei o que e tal, foi lá e mata de forma coisa. E ele vai lá e dá entrevista e não sei o que, diz que não foi facção, que o prefeito está errado e tal. Tá bom, o prefeito estava errado. E o aluno? E o adolescente? E a assassina de anteontem? E a assassina de Dernantonte? E a assassina de hoje que vai acontecer? E é verdade ou não é verdade, meu irmão que está me ouvindo, que no seu bairro onde você está, todos vocês sabem quem é que dá as cartas nas facções. Só quem não sabe é a polícia do Eumano, a polícia do PT. E a explicação, Nonato, não é simples e tem que exigir, como eu lhe disse, um debate sério para resolver o problema. Primeiro, definição de responsabilidade. Isso a gente não inventa. Podemos até ficar aí querendo enganar o povo tem aí a necessidade que todo mundo faça o que puder fazer, e eu também sou a favor de que cada um faça o que puder fazer. O prefeito tem que fazer o que puder fazer, o governador, o presidente da República, o chefe do quarteirão, todo mundo tem que fazer o que puder fazer. Porém, a Constituição, que é a nossa lei maior, diz quem é o responsável.
Está lá no artigo, para quem quiser pesquisar, no artigo 144 da Constituição, que tira os municípios, tira a prefeitura dessa tarefa. A prefeitura não pode investigar, a guarda municipal, que a gente pensa porque está fardadinha, é igual a polícia, não é, porque não tem a arma, é arma letal, não pode usar revólver, não pode usar fuzil, ela usa uma pistola de choque, uma coisa de gás, que pode e deve ser utilizada. A prefeitura tem que fazer câmeras de segurança, a prefeitura tem que fazer políticas de prevenção para ver se dá caminhos aos jovens, não é? Como eu acredito que, desde o Roberto, tem sido feito. O Sarto e o Roberto introduziram uma mudança importante. A Areninha, os Cucas, você tem aí uma série de políticas de juventude cujo orçamento da Prefeitura de Fortaleza é 10 vezes o orçamento do Estado para esse assunto. Mas repare, você faz uma Areninha, vai se vai a facção e diz quem é que pode, quem é que não pode entrar. Você faz uma escola em tempo integral, lá se vai a facção dizendo que você pode se matricular ou você não pode se matricular. Você faz uma creche em tempo integral com berçário, a facção vai lá e diz que não pode entrar. Você faz um conjunto habitacional, eu estou andando na rua e ouvindo, vendo isso aí acontecer. E aí estão tomando a casa do povo. Sobral. Estão tomando a casa do povo. Obrigaram o comércio a fechar. Obrigam o comércio a fechar, como fizeram aqui no velho Pirambu, no nosso querido Pirambu. Não é? Então, repare, vamos separar o joio do trigo, vamos nos guiar, cada um faça a sua parte. Agora, por que isso está acontecendo no Ceará? Eu fui governador do Ceará. O Tasso Gereissati foi governador do Ceará. Claro, já faz um certo tempo, mas vamos perguntar a quem for mais velho para nos ajudar a esclarecer esse debate. Você tinha ouvido falar nisso aqui alguma vez na vida? Não. Vai ver se eu era governador um dia para deixar uma facção criminosa dominar o estado do Ceará há anos, como está dominando impunemente. Ontem eu vi um carioca, olha, nem no Rio de Janeiro. Não, nós nos transformamos na região metropolitana mais violenta do Brasil. Uhum. E repare, vou dizer de novo, como é que a gente enfrenta isso? É com aparato, aumentando a quantidade de polícia, não sei o que e tal. Você acha mesmo que esse domínio das facções aconteceria se não fosse a omissão ou a grave conivência da polícia do PT com esse assunto? Eu tenho aqui anúncios. Em 2019, houve aqui uma grande revolução das facções criminosas e tal, porque o Camilo Santana, que é o patrão do atual governador, fez um acordo com as facções. Aí, o prefeito Sarto está fazendo demagogia. Não, quem está dizendo agora sou eu, com a minha responsabilidade. E eu posso provar. Qual foi o acordo? Não digo que foi de má fé, não, que foi para receber dinheiro. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte. Tinha todo dia aqui um assassinato de gente dentro dos presídios. Então, a facção A do Rio de Janeiro matava o cabo da facção B de São Paulo, o cabo matava a facção lá do Norte, a outra facção daqui, e não sei o quê, para não dizer os nomes, para a gente não glamorizar essas coisas e tal. E aí o que é que faz o senhor Camilo Santana? Um acordo que está em vigor até hoje. Essa é a grande questão que nós estamos denunciando. E hoje se desfaz isso, meu irmão, não tem saída. Qual foi o acordo? Separa. O presídio A é da facção A, o presídio B é da facção B. Pronto. Nunca mais ninguém ouviu falar em assassinato de bandido por bandido dentro dos presídios. Agora o assassinato é no filho da trabalhadora, é no filho do trabalhador, no adolescente, na rua. Ou a gente punha o pé no chão e resolve essa parada conforme cada um tem a sua responsabilidade. Quem é o responsável pelo artigo 144 da Constituição Federal? O governo federal e o governo do Estado. Estão juntos, do mesmo partido. Como é que faz? Pega as facções criminosas, a cabeça deles, e manda para presídio federal. Tem que tirar daqui para acabar com o comando, tem que fazer o rastreamento e não deixar mais que facção criminosa domine presídio, porque lá se vai, a polícia prende, quando prende, o Ministério Público representa, o juiz, olha lá, condena, aí vai para o tribunal mantém a condenação, o cabo vai para a cadeia. Chega lá dentro, não muda nada. Ele vai continuar mandando no crime, da lá de dentro, protegido pelo Estado. É o fundo do poço. E a gente tem que olhar na mão, na cabeça, é isso que a gente quer. E devem a fornecedores. Capitão Wagner, do União Brasil, diz que Fortaleza não quer nem hegemonia, nem continuidade. Na sua opinião, quando está se pregando união, tal, qual a polarização deve prevalecer nessa eleição em Fortaleza? A local entre PT e PDT ou a nacional entre bolsonarismo e lulismo? Vai permanecer a nacional? Olha, Nonato, primeiro eu quero dar razão a quem quer desqualificar a minha opinião
dizendo que eu não saí do palanque ou que eu já estou no palanque. As pessoas não me conhecem ainda. Eu nunca desço do palanque, eu sou a mesma pessoa. Tanto faz se eu estou governando ou não estou governando, eu digo a mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu não tenho um rabo de palha. Eu não tenho, sabe, ninguém pega da minha munheca para dizer esse daqui não pode. Me lembro Tudo bem. Eu sempre falava sobre o Ciro não tem rabo de palha. Eu não tenho rabo de palha, eu fiz uma opção de vida, sabe? E o meu Senhor é um único só, acima de tudo, Deus e aqui embaixo o povo. E olha que eu tenho muita machucadura. Essa última eleição doeu porque saí me sentindo humilhado, tendo tirado um ridículo terceiro lugar na minha terra. Foi sabe? por isso que vocês, agora que é afastado claro, da política... lógico. Rapaz, eu nas outras eleições, ganhar e perder é normal, mas eu ganhei todas aqui no Ceará. Ora, se o meu povo não vota em mim, o que é que eu vou pedir voto no porra lei, sabe? Então, assim, é sem mágoa, porque o que eu devo ao povo do Ceará não tem nem como pagar, não sei fazendo o que eu estou fazendo. Não descer do palanque, falar a verdade, doa em quem doer, defender o povo, e o que o povo, abençoado por Deus, faça de sua vida o que bem quiser entender. Eu acho... Desculpa, estou terminando a resposta aqui. Eu acho que hoje a probabilidade maior é que a política local prevaleça sobre essa polarização nacional. Graças a Deus. Porque vamos voltar um pouquinho à eleição do ano passado, de 2 anos, a eleição de governador agora recentemente. Você tinha na eleição um camarada que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, o maior prefeito da história da capital, um político hábil, um administrador treinado, candidato a governador, com compromisso de apoio do Camilo, dada a palavra, que foi roeu a corda e foi botar lá um pau-mandado dele. Aí chega o Lula e o Camilo, bota a mão na cabeça de uma pessoa que nunca tinha administrado um pé de bodega das pequenas, com todo carinho. Eu sou amigo do Elmano, ainda acho que sou amigo dele, que eu não misturo político com coisa, mas não estava preparado, não tinha qualificação. Eu o apoiei para prefeito de Caucaia, um aninho antes, eu mais o Lula. Sabe que ele tirou lá o 4º lugar, porque simplesmente as pessoas perceberam que era um parlamentar, etc., mas que não tinha a menor aptidão para executivo, para administração, e não tinha personalidade para se impor ao governo do Ceará e não ser um pau-mandado, um poste do Camilo Santana, que essa é a grande tragédia que está acontecendo no Ceará. Fica com carinha de bom moço, mas manda e desmanda. O Elmano aqui, eu acho que teve o direito de indicar a primeira-dama e o garçom do palácio. Eu me lembro lá de 1982... quando os coronéis dividiram aqui o Ceará, o Gonzaga Mota arrepiou carreira pelas tantas porque não aguentou essa coisa de ficarem mandando e eles sendo testa de ferro do governo. É o que está acontecendo no Ceará hoje. Então, repare, quando o Lula bota a mão em cima da cabeça de um camarada que não tinha nenhum preparo para governar o Ceará, o povo vai e vota. Porque tem muita gente que gosta do Lula, eu respeito isso. Eu mesmo ajudei o Lula praticamente a vida inteira, até que eu vi ele se corrompendo. Não é? E aí, francamente, não dá mais. Depois vem o Bolsonaro... e bota a mão na cabeça de uma pessoa que está melhorando muito na política. Muito. Eu acho que o capitão Wagner está melhorando muito, está amadurecendo. Não é? Tinha aquele jeitão, sabe, muito demagógico de achar que segurança pública é só você ter sido capitão, sem nunca ter prendido ninguém, quando é um problema muitas vezes mais grave, muitas vezes mais sério, exige muito mais preparo, experiência em campos outros, né? Porque sem dinheiro, por exemplo, sem uma gestão sólida na prefeitura, acontecer o que está acontecendo no Estado, quebrar o Ceará. Então, repare, vem o Bolsonaro e bota a mão na cabeça. Então, você tem um prefeito bem treinado, extraordinário administrador, político absolutamente hábil, capacitado, e por conta das amizades, dos carinhos, das paixões e dos ódios da tal polarização, o povo desconsidera e vota no que está aí. Vamos aguentar até 2026. Seu irmão Ciro Gomes, que é aliado ao governo Elmano, mas em outra frente alerta o PSB e outros partidos de base contra o avanço do PT. Não é um pouco contraditório, não? Olha, é muito mais do que pouco. É completamente contraditório. Completamente contraditório. E eu, com toda a dor, não é? Eu estou preferindo não comentar os equívocos graves do meu irmão. Até porque tem uma faca espetada aqui nas minhas costas, sabe? E eu não dói mais as costas, porque eu sou homem de fé, eu rezo e Deus já me tirou pelo menos o espinho do coração. Mas quando eu olho para trás, que eu vejo quem é que está com a mão na faca nas minhas costas, aí dói para morrer. E é ele e o Camilo. E eles estão ferrando o Estado. Esse é o problema. Eu até aguento, eu durmo em paz, sabe? Graças a Deus e a todo um esforço de luta honesta, de trabalho honesto,
Sabe, eu posso criar meus filhos com muita dignidade, ter um plano de saúde para não precisar sofrer na humilhação dos hospitais que o nosso povo passa, sabe? Meu condomínio tem lá um bocado de segurança na porta, não por mim, mas pelos moradores todos, como a classe média alta, todo mundo tem. Então, repare, eu estou aqui pelos que não têm. E os que não têm, estão aí. Vamos lá. É ou não é verdade que há um colapso grave na saúde do Ceará? Nonato, é gravíssimo. Nós construímos, vou dizer aqui nós, mas eu fui secretário de saúde, botei para funcionar e tal. O CID construiu um mega hospital regional do Cariri, um mega hospital regional em Quixeramobim, um mega hospital regional no Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, um mega hospital em Quixeramobim, falei, né, Sertão Central, Cariri, outro na Zona Norte, em Sobral. Para quê? Para que a população do interior seja atendida ali sem precisar se humilhar e tal. Hoje a metade dos atendimentos aqui em Fortaleza são do interior. Por quê? Porque o Hospital de Limoeiro está funcionando a um quarto, só 25%. O Hospital do Cariri entregaram para um político da administrar. Primeira vez que os hospitais regionais são administrados por político. Então você agora pede um favor, um cartão, que nem os velhos tempos do Ceará, para poder fazer uma cirurgia. Percebe? E a esculhambação é geral. Na educação do Estado, Nonato, desculpa, meu irmão, você que está nos ouvindo, eu estou aqui quase numa espécie de desabafo, mas é de luta. Eu fui mais o Tasso, a Nova York, no plenário das Nações Unidas, recebeu o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. São milhares de cearenses hoje vivos que nós salvamos da morte precoce como crianças. Voltou a crescer a mortalidade infantil no Ceará. Eu vou denunciar isso para a ONU. Caso de cólera no Brasil também voltando, né? Não, o desmantelo é geral, nas questões essenciais. Hoje quem toma conta de todas as regionais de educação no Ceará é o Guimarães. Era tudo profissional, nós tiramos a politicagem da educação e o Ceará subiu a ponto do Camilo fazer pose de campeão de educação, que ele não entende patavina de coisa nenhuma, nunca parou para ler um relatório e tal, mas levou a fama aqui, eles que inventaram, que eles fizeram, sabe? Tudo foi feito antes dele. Tudo foi feito antes dele e está tudo indo para o brejo no estado do Ceará. Indústria, a Guararapes. Ô, meu irmão, você que está ali por perto do Vila Velha, no Grande Antônio Bezerra, não sei o que e tal, foram 3.000 famílias. A Guararapes estava no Ceará há 40 anos. O que aconteceu, pelo amor de Deus, para a Guararapes fechar e ir embora? O Gerdau passou 6 meses fechado, as 2 fábricas. Hoje, no PECEM, a Aeres está ali com 1/3 dos trabalhadores. Em Sobral, a Grendene, que tinha 24 mil operários, está com 15 mil, 14 mil. E ai, meu Deus do céu, se fosse embora como a Dakota foi embora. Esses caras estão desgraçando o Ceará. E a Federação das Indústrias, meu amigo Cavalcante, e não sei o que e tal, calada por quê? Porque o Camilo está enganando todo mundo. Eu já contei 6 promessas do Camilo de quem vai ser candidato a senador. Um deles é o Cavalcante ou o Beto Student, aí estão tudo caladinho, camilista de coração. O Beto Student, que ele puxou a faca para defender o Bolsonaro, agora é camilista desde criança. Com todo respeito, sabe, carinho, eu fico arranjando aresta, mas eu estou a serviço do povo do Ceará. Ofereceu ao Chiquinho Feitosa, que está aí comandando a Secretaria de Infraestrutura, o metrô de Fortaleza parado, o estatuzão parado, um moralíssimo aditivo sendo celebrado na contramão do que vinha sendo feito no metrô. E vou te dizer, Deus nos livre de um tatuzão desse enguiçar, parar de funcionar, e vai ser um buraco gigante que pode engolir o Paço Municipal e a Catedral do Ceará, Catedral de Fortaleza. Está lá os dois lá embaixo, tá, obra parada. Enfim, nós temos um centro de formação olímpica, vamos ajudar os jovens a se livrar das facções criminosas. Foi construído um centro de formação olímpica para ser a estrutura-chefe de uma grande mobilização de esporte, que é um dos grandes caminhos de fortalecer a juventude, protegê-la do assédio do crime, da droga, etc, etc. Está fechada há 9 anos, meu irmão. Quase R$500 bilhão foram empatados ali, 500 milhões de reais. O aquário foi mais outros 500 milhões de reais, atualizando o número, parado. Enfim, vocês acham pouco? Eu estou na luta, eu estou na oposição a isso. O presidente Lula, essa semana, vem cobrando dos ministros, publicamente, para que façam articulação junto ao Congresso, viu o reconhecimento público baixar, né, na pesquisa. Como é que o senhor avalia essa relação entre executivo e legislativo? Eu escrevo uma newsletter semanal. Quem estiver interessado é cirogomes.com.br, um comercialzinho aqui, você entra lá, assina e todo domingo de manhãzinha cedo, 8 horas, chega lá e eu analisando essas coisas. Quem acompanha sabe que eu tenho escrito há algum tempo. Então você tem 2 questões aí, uma de fundo e outra de superfície. A questão de superfície é que o Lula não está entendendo nada
do que aconteceu no Brasil entre o seu primeiro mandato e hoje. Nem do cenário internacional. Passeou aí falando besteira, assim, envolvendo o Brasil em várias bolas divididas que só trouxeram desgaste para nós, né? E acha que vai resolver o problema da sociedade na base do que ele fez no primeiro mandato, que ainda está na memória do povo, porque criou, consolidou o Bolsa Família, enfim, melhorou o salário mínimo de forma efetiva, expandiu as universidades, etc, etc, etc. Ora, o cenário mudou, Nonato, radicalmente. Eu cansei de avisar durante o debate, os debates com ele. Lula, essa história de ficar prometendo picanha e cerveja como símbolo de que basta você chegar lá e tudo vai melhorar para o povo, é a semente da crise profunda que você está produzindo no Brasil. E a vítima vai ser o povo, mas você vai ser queimado nesse caminho. Não é porque eu sou profeta, vamos à questão de fundo. Você tem no Brasil hoje uma distorção grave, que é o seguinte: você tem um parlamento com 513 cidadãos, mais 81 no Senado, 513 na Câmara, cuja linguagem é assim: para se eleger, desce aqui embaixo e fala para o povo: educação, saúde, segurança, moradia, saneamento, etc, etc. Ou seja, eu estou vendo aquela até desculpa. Não, fala aí, está pronto. As emendas liberadas do PT. É disso que eu vou falar, deixa esse quadro aí, por favor. Você começou a falar. É isso, então repare. Então os cabas descem aqui embaixo, quando chega a véspera da eleição, e vão falar para o povo: meu irmão, você está sofrendo, desempregado, vamos arrumar emprego, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, vamos melhorar a moradia, saneamento básico e tal, não sei o que e tal. Vão para Brasília, esquece tudo o que prometeram e passam a jogar o jogo dos barões do dinheiro, autonomia do Banco Central. Qual popular brasileiro sabe o que é isso e que dia pediu? Que dia foi prometido? Sabe o que é a autonomia do Banco Central? É o órgão do governo que controla a inflação, que controla o valor do dólar, portanto o preço das coisas, porque o povo não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo, e trigo é comprado no estrangeiro, pago com dólar. Subiu o dólar como subiu agora, vai subir o pão. O povo não compra dólar, mas toma remédio. Chegou na farmácia, paga em menos, não sei o que e tal, chegou lá, vai tomar o remédio, está mais caro, vai subir, o remédio está subindo, já subiu, vai subir mais. Aí o diesel, que é importado do estrangeiro, um absurdo, é importado do estrangeiro, subiu o diesel, subiu o dólar, vai subir o preço da passagem de ônibus, ou então os ônibus vão quebrar. Como os prefeitos estão aguentando aí de não subir as passagens, etc, etc, mas os ônibus estão quebrando, as empresas de ônibus estão quebrando, isso está no Brasil inteiro. Pois bem, eles fazem esse negócio com os ricos e recebem a grana recorde na história do Brasil, do governo. Sabe o que vai acontecer, Nonato? Essa perversão, salvo exceções, de um Congresso dominado por ladrão e por comprometidos com os barões do dinheiro, vai acontecer que eles vão se eternizar no poder, porque eles recebem, cada deputado hoje, 52 milhões de reais por ano. É para fazer aquilo que prometeram, educação, saúde? Não. É tudo para entregar para prefeito, ou seja, os prefeitos estão obrigados a ficar alinhados aos deputados, e as obras não são aquelas que importam para o povo, porque aquilo que importa para o povo, eles praticamente não se interessam. Reforçar os financiamentos da saúde, reforçar o salário dos professores. Está aí a greve. Quantos deputados federais? O Ceará tem um cara maravilhoso, ainda acho, o Edilvan, deputado federal, enfim, um cara que é ligado à educação, disso ninguém duvida. Está aí as 3 universidades em greve e o Edilvan não diz nada. Percebe? Porque está lá agarrado com essa mesma lógica de governo, de poderosos e de distribuição de emendas. Resultado prático, aí está a situação. E o Lula, que prometeu picanha e cerveja, não está entregando. Que simplificou os problemas, não está entregando. E crescentemente esse carinho que a população tem por ele vai virando decepção e depois um sentimento de traição. Que é o que exatamente já começou a acontecer no Brasil. Nós temos muitos ouvintes pelo comando.